A maior mentira que contaram para a classe média é que ela está ficando mais rica. Porque na prática acontece o seguinte: os pobres só pagam despesas, a classe média compra passivos achando que são ativos e os ricos compram sempre coisas que colocam mais dinheiro ainda no bolso. E para te ensinar como isso funciona na prática, esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Na primeira, eu vou te ensinar a diferença entre passivos e ativos, e na segunda, eu vou te dizer o que diferencia a classe alta, a classe média e a classe baixa. E eu já te adianto que não é o dinheiro. Então vamos lá, pessoal, vamos começar pelos passivos. Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. E é aí que muita gente se engana, principalmente a classe média. Você compra um carro, compra uma casa e pensa assim: eu comprei um ativo, eu comprei um bem que está se valorizando, por isso ele é um ativo. Nem sempre é assim, muito cuidado, pessoal, muito cuidado. Não estou dizendo aqui que não é válido você comprar sua casa e que não é válido você comprar o seu carro. Pelo contrário, corra atrás das suas coisas sim. Mas saiba que carro e casa não são ativos, a não ser que, de alguma forma, eles te gerem renda. Então, se você tem uma casa para moradia, que essa casa não te traz renda, pelo contrário, ela subtrai renda, isso é um passivo. A mesma coisa vale para o carro. O carro demanda de manutenção, demanda de gasolina e fora vários outros gastos, como, por exemplo, IPVA e as taxas que você tem que pagar anualmente. Então, carro, casa, a não ser que gere renda para você, né, através de alguma forma de comercializar esses bens, eles são passivos, eles tiram dinheiro do seu bolso mês a mês. Aprenda isso, tá? Ativo é o que coloca grana no seu bolso. Então, já entrando aqui na categoria de ativos, é o oposto daquilo que eu acabei de te explicar. Ativo passa a colocar dinheiro no seu bolso. Uma classe bem comum de ativos são os investimentos, né, em sua variedade. Temos várias classes de ativos, temos ações, né, na bolsa ali dentro de renda variável, temos fundos imobiliários. Já na classe de renda fixa nós temos os famosos CDBs, as caixinhas, né, de bancos, porquinhos, né, que os bancos digitais aí popularizaram. E também temos aí as rendas fixas do Tesouro Direto, que também são muito boas. Todos esses citados e muitos outros, né, são categorias de ativos. E quando uma casa ou um carro se torna um ativo? Quando você, como eu expliquei anteriormente, comercializa essa casa ou carro de alguma forma. Por exemplo, se você trabalha como motorista de aplicativo ou se você alugou aquela casa para alguém e tem uma renda de aluguel, aí sim essa casa ou esse carro passam a ser ativos. Saiba diferenciar isso, porque isso faz toda a diferença na hora de você gerir o teu patrimônio e na hora de você acumular renda passiva. E agora que já sabemos diferenciar ativos de passivos, vamos entender como que eles influenciam nas classes alta, média e baixa. E começando pela classe baixa, né? Vulgarmente chamado de pobres. Galera, nessa classe a pessoa consome tudo que produz por uma questão de sobrevivência. E isso é muito lógico, tá? E válido. Por quê? É só você imaginar. Se você se encontra numa situação de vulnerabilidade, onde você não tem uma renda, sobrevive por um benefício, por uma ajuda, ou até por trabalho, mas sua renda não comporta ali nada além da sua sobrevivência e muitas vezes fica até abaixo da sobrevivência. Nesse caso, fica impossível você pensar em comprar tanto ativos como passivos, porque nessa situação você não consegue priorizar nada além da sua própria sobrevivência e não tem nada de errado nisso. E se você se encontra nessa situação, a minha dica para você é o seguinte: pessoas que conseguiram furar essa bolha, né, de sair ali de uma situação de vulnerabilidade para poder escalar para outros níveis, né, você chegar na classe média e até na classe alta, são pessoas que quebram ali a linha do sistema.
E isso através de algumas ferramentas, muitas delas até de graça, por exemplo, como livros. Busque conhecimento. Se você se encontra nessa situação, por exemplo, comece por livros, que é um investimento que traz um retorno altíssimo, altíssimo. E muitas vezes o investimento ou é zero ou é baixíssimo. Uns livros aí até 30, 20 reais que te trazem conteúdos riquíssimos para você expandir a tua mente e a partir daí você passar a ser promovido no seu trabalho, conseguir um trabalho que paga melhor ou até mesmo abrir o teu próprio negócio e começar a gerar renda para você transformar a tua realidade. E agora vamos para a classe mais perigosa que tem, a classe média, que pensa que está indo bem, que muitas vezes vive de aparência, mas no interior está passando necessidade, às vezes até mais do que a classe baixa. Galera, a classe média, em sua grande maioria, acaba vivendo uma vida que não se paga. Por quê? Muitas vezes as pessoas nessa situação, por ter uma renda boa, por ter um emprego bom, por achar que está estável, e já te adianto, estabilidade não existe, acabam adquirindo passivos a longo prazo. Financia casa em 35 vezes, ou melhor dizendo, em 35 anos. Financia um carro também em 48, 60 vezes. E isso acaba deixando a pessoa com um padrão de vida esteticamente bonito, mas quando você vai ver, a pessoa vive para pagar contas. E isso é um perigo, porque pode se tornar uma bola de neve e fazer a pessoa ficar com a corda no pescoço. E se você se encontra nessa situação, o que eu recomendo para você é a mesma coisa que eu recomendei para a galera da classe baixa. Invista em conhecimento. Mas como você já se encontra numa situação um pouco mais favorável, invista também em organização financeira. Porque hoje você já tem um fluxo de caixa bom, só que hoje você não consegue controlar as suas saídas e nem gerir o teu patrimônio. E isso faz com que você se encontre nessa situação de ter aparentemente uma vida boa, mas internamente você não consegue botar a cabeça no travesseiro e descansar por causa das dívidas e por causa da bola de neve que você entrou. Aí você pode falar: ah, Paulo, mas eu sou classe média, eu tenho casa financiada, tenho carro financiado e não tô nessa situação que você falou. Calma, meu querido, calma. O que eu tô te falando aqui é sobre números, sobre estatísticas. Hoje, a maioria dos brasileiros de classe média estão nessa situação. Então, se você não tá, parabéns. E abrindo aqui mais uma questão sobre a classe média, não tô dizendo que você não deve comprar sua casa financiada e nem seu carro financiado. Pelo contrário, o que eu tô aqui dizendo é que existem formas de você fazer isso de maneira saudável do ponto de vista financeiro. Por exemplo, não comprometendo mais do que 30% da sua renda total com esses financiamentos. Porque se você passar desse percentual, vai pesar no teu orçamento e inevitavelmente você vai acabar entrando numa bola de neve. E para finalizar, vamos falar sobre a classe alta, que eu acredito que seja o desejo da maioria das pessoas alcançarem. Como fazer para chegar na tão sonhada classe alta, nos ricos? Galera, essa classe é uma classe que só pensa em retorno financeiro. Aí você pode até me perguntar: ah, Paulo, mas será que é bom só pensar em retorno financeiro? Galera, não tenha preocupação quanto a isso. Hoje, você precisa de dinheiro para tudo, dinheiro apoia tudo. É fato que dinheiro não traz felicidade, dinheiro não vai tornar você uma pessoa melhor, mas ele apoia as maiores áreas da sua vida. Ele apoia, por exemplo, a sua felicidade, ele apoia, os teus projetos, apoia o teu propósito. Então, busque sim coisas que trazem retorno financeiro. Esse é justamente o pensamento que difere as classes. Se você pensa em comprar uma coisa já planejando que essa coisa pode te trazer algum retorno financeiro, essa mentalidade já te coloca na frente de muita gente, independente da classe que você tá. E é questão de tempo que, se você tiver esse pensamento, para você chegar na classe alta. Porque é exatamente isso que os ricos fazem. Os ricos, eles estão sempre pensando em maneiras de conseguir algo que traga um retorno maior. E como eles fazem isso? Através de ativos.
seja empreendendo, montando uma empresa, fazendo essa empresa valer, fazendo essa empresa agregar valor na vida das pessoas, ou comprando também alguns bens que se valorizam e comercializando esses bens, comprando ativos financeiros, como eu falei, em investimentos, né, renda passiva, criptomoedas que estão super em alta. Então, galera, pense como os ricos pensam, haja como os ricos estão agindo. Tenha a mentalidade de rico, pense em comprar ativos. Sobrou uma graninha, né? Melhor do que isso, melhor do que sobrar. Se programe para quando você receber o seu salário, receber a sua renda, você separar uma parte para comprar ativos, para comprar coisa que vai botar dinheiro no teu bolso e que vai fazer você ganhar dinheiro até dormindo. Existe uma frase que eu gosto muito e eu finalizo esse vídeo com ela, que é a seguinte: se você não ganha dinheiro dormindo, infelizmente você vai trabalhar até morrer. E se você quer saber como organizar melhor as tuas finanças e os teus investimentos e ainda contar com acompanhamento mensal para isso, clica aqui no link da descrição que eu te explico como.